Passemos ao grande expediente. Declaração de lei do presidente. Vereador Sandro Fatinel, com a palavra. Declaração de líder para a bancada do PT. Senhor presidente, eu passo o meu espaço para a vereadora Tati. Vereadora Tatiane, da tribuna. Declaração de líder PRD. Declaração de líder, nobre presidente. Meu Deus. Declaração de líder, Olá, presidente. muito boa tarde a todos que nos acompanham no dia de hoje. Bom, senhor presidente, nobres pares, colegas vereadores, hoje eu tenho um tema muito importante para falar com vocês todos e para a gente começar também a divulgar, mobilizar toda a sociedade, que é o tema dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Essa que é uma data instituída pela ONU, né, pela Organização das Nações Unidas, e cujo objetivo é, de fato, sensibilizar, prevenir e eliminar casos de violência contra as mulheres, né? A gente sabe que é uma meta ousada, mas sim, nós gostaríamos muito de conseguir zerar os dados, os casos de violência doméstica. Sabemos que há um longo caminho a ser percorrido até isso, mas nós precisamos continuar nos mobilizando. E os 16 dias de ativismo, então, eles se iniciam no dia 25 de novembro, que é o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, e se encerra no dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. E a violência doméstica, aqui ela é importante essa compreensão de que é todo e qualquer ato contra a mulher, qualquer ação ou omissão baseada em questões de gênero, que lhe cause morte, lesão, sofrimento. Via de regra, as pessoas entendem a violência doméstica apenas como uma violência física, e isso é importante que a gente desmistifique. Existem várias formas de violência, e talvez a que de fato as mulheres denunciem mais seja a violência física, mas não é só isso, não. Nós, mulheres, infelizmente, somos vítimas ainda, né, de machismo, e, portanto, a gente precisa desmistificar algumas frases, né, alguns conceitos que muitas vezes as pessoas dizem, do tipo: ah, mas o que tu fez para o teu marido te bater? Ah, tu não te comportou, ou você foi estuprada porque se vestiu de tal forma. Então, a gente ainda ouve esse tipo de comentário infeliz, machista, e que, de fato, acaba demonstrando o quanto a gente precisa evoluir enquanto sociedade. E vale a pena lembrar também que importunação sexual é crime. Recentemente tivemos essa legislação reconhecida, né? E a gente sabe que acontece muito de mulheres, por vezes, à noite, em paradas de ônibus, serem assediadas, se sentirem constrangidas, né? E, infelizmente, dados estão apontando um crescimento da violência sexual, estupro, e por isso a gente precisa, sim, estar atentos. Os tipos de violência, então, os mais comuns: física, psicológica, sexual, moral, financeira, mas também existe a violência virtual, violência obstétrica, institucional, violência simbólica, e a gente precisa estar atentos a esses tipos de violência, porque eles estão presentes, sim, no nosso dia a dia. Alguns mitos, né, a respeito da violência doméstica, do tipo: ah, mas a mulher fica nesse relacionamento porque ela gosta de apanhar, né? A mulher está com este homem porque ela gosta desse perfil de agressor. A violência doméstica só acontece em famílias de baixa renda, né? Recentemente nós tivemos um caso bem marcante, que foi muito explorado pela questão da mídia, da própria Ana Hickman, né? Uma mulher independente financeiramente, instruída, né, que também foi vítima e trouxe à tona a dificuldade que todas as mulheres passam. Então, a gente precisa desmistificar que a violência doméstica ela acontece apenas na população de baixa renda, né? Desmistificar ditados como: em briga de marido e mulher não se mete a colher,
roupa suja se lava em casa. Então, são várias as situações que a gente, no passado, talvez, não quisesse trazer a público, porque entendia como uma violência, como uma situação privada, mas que a gente sabe que não é privada e afeta, sim, toda a sociedade. Dados mostram que, infelizmente, dados do IPEA, né, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, registram mais de 50 mil assassinatos de mulheres no período de 2009 a 2019, o que nos faz ter um dado assustador de que a cada 2 horas uma mulher foi morta neste país. E não é à toa que o Brasil hoje, né, num ranking de 86 países, ocupa a triste 5ª posição como um dos países que mais mata as suas mulheres. E aqui a gente precisa dizer, né, que nós tivemos a Lei Maria da Penha em 2006, aprovada, sancionada, amplamente divulgada, e que sem essa legislação, certamente nós teríamos um número ainda maior de mulheres, e o quanto esta lei é importante, e o quanto as organizações vêm desempenhando um papel fundamental, mas que certamente a gente precisa engajar mais os homens também nesta luta. Eu tenho dito recorrentemente, às vezes a gente se torna até um pouco repetitiva, que não pode ser uma luta das mulheres pelas mulheres, tem que ser uma luta de homens e mulheres pelo fim da violência. 5 mulheres são violentamente agredidas a cada 2 minutos no Brasil. E aqui a gente tem alguns dados da violência no Rio Grande do Sul em 2023. Mais de 27 mil ameaças, mais de 2 mil estupros, mais de 200 feminicídios tentados, mais de 15 mil lesões corporais e, infelizmente, 74 mulheres em 2023 perderam a vida por razões de gênero. E aqui a gente traz dados também da violência em Caxias do Sul. Mais de 900 ameaças, 51 estupros, 7 feminicídios tentados, mais de 500 lesões corporais e, infelizmente, 5 feminicídios consumados. Alguns dados, né, ligam a esse alerta de que no Brasil nós tivemos um aumento importante da violência contra as mulheres e, por isso, esse alerta é importante. Movimentos como esses, né, que vão acontecer agora nos 16 dias de ativismo, são importantes para que a gente continue fazendo esses debates, continue pensando em legislações, mas, principalmente, pensar em ações de prevenção para coibir a violência contra as mulheres. Então, aqui a gente trouxe também algumas dicas de segurança para as mulheres, talvez nem todas saibam, mas entre o período das 10 da noite e 5h30 da manhã, dentro do trajeto que o ônibus faz, né, dentro do roteiro do ônibus, é possível que a mulher peça para parar, o ônibus parar fora da sua parada, dentro do roteiro, para que ela fique mais próxima à sua residência. É importante que as mulheres tenham um apito, né, tenham como chamar a atenção caso sofram um assédio na rua, e também salientar o trabalho que é feito aqui na Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, pelo Centro de Referência da Mulher, atendimentos jurídicos, psicológicos, sociais, né, então existe sim essa estrutura. Pelo telefone 3218-6026, as pessoas podem contatar, conhecer um pouquinho mais a respeito desse serviço. E, em caso de qualquer situação de violência sexual, diretamente procurar auxílio no Pravives, do Hospital Geral, que é a referência, e, claro, né, buscar também a Delegacia da Mulher. Importante ainda salientar que nós temos o 180, que é um telefone nacional, em que as mulheres podem entrar em contato e aí são direcionadas para os serviços que já existem, que são cadastrados, porque, de fato, a gente sabe, é uma frase muito bonita da própria Maria da Penha, a vida começa quando a violência termina, né? Então, a gente não pode aceitar nenhum tipo de violência contra as mulheres, e aqui eu quero reiterar algumas legislações importantes aprovadas, né, aqui nesta Câmara Municipal de Caxias do Sul. A questão da priorização de vagas em creches, né, 5% das vagas
são priorizados para filhos e filhas de mulheres em situação de violência doméstica. Uma lei muito importante, foi a primeira que eu protocolei aqui enquanto vereadora, porque a gente sabe que as mulheres muitas vezes tinham essa dificuldade de quebrar o ciclo da violência, também em razão de estarem, né, com uma situação que o companheiro trabalhava, dependia economicamente, não tinha como, né, não tinha onde deixar as crianças, elas eram responsáveis por esse cuidado. Também protocolei, né, a Semana de Combate ao Feminicídio, essa proposição que é importantíssima para que a gente faça esses debates, faça essa conscientização. O Agosto Lilás, que é um mês inteiro, né? Vou pedir minha líder, por gentileza. Uma declaração de líder para a bancada do PSDB, presidente. Declaração de líder da bancada do PSDB, Tatiane Frisso. Obrigada. Temos também o Agosto Lilás, que é um mês inteiro de promoção, de ações, né, de conscientização, onde a gente fala desde empreendedorismo, saúde da mulher, ações de combate à violência, o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher, que a gente vem buscando agora captar recursos para que se possa fazer ações e subsidiar, inclusive ações, né, dentro da questão de trabalho, independência, autonomia financeira dessas mulheres. Então, são legislações importantíssimas, mas é preciso dizer que nós estamos engajadas, né, para falar desse tema, para discutir, e a gente precisa, sim, encontrar eco nos nossos colegas parlamentares, na sociedade como um todo, porque é uma luta que atinge toda a sociedade. E aqui a gente precisa dizer também que muitas vezes não são lembrados, né, vereador Velocino, mas nós temos ainda os órfãos dos feminicídios, né, porque tem muitas situações em que o homem mata a mulher, se mata também, e às vezes a criança assiste tudo aquilo e também vai precisar de uma assistência. Então, são muitos os desafios, é uma pauta extremamente densa, e nós estaremos fazendo uma ação, em breve eu quero aqui divulgar também, né, todas as atividades que nós faremos, mas a Procuradoria Especial da Mulher fará uma atividade de distribuição de material na Praça Dante, das 9 da manhã às 11, a gente já convida as pessoas para que estejam conosco, dia 2 de dezembro, se não me falha a memória. E com esse objetivo, então, a gente vai alertando, vai capacitando, vai fazendo com que as mulheres, de fato, denunciem esse tipo de violência, né? Nós estamos ainda trabalhando para que Caxias talvez seja, né, um dos locais contemplados pela Casa da Mulher Brasileira, um projeto do governo federal. A gente sabe que na região da Serra a gente teve um incremento, né, no estado como um todo, teve uma redução pequena, mas na Serra Gaúcha, infelizmente, nós tivemos um aumento dos dados, e por isso a gente também vem fazendo esta ação. Era isso. Senhor presidente, muito obrigada. Obrigado.